Tá no mudo, Gra. Obrigada, Rafa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live da campanha do nosso Autocuidado Apoiado. Meu nome é Graciele, atualmente eu sou analista de Promoprev, da Gerência de Qualidade de Vida e Promoção da Saúde da Aberta. Hoje, nosso tema é uma vida de propósito, né? Nós vamos falar sobre a dimensão da saúde espiritual. Antes da gente dar os recados, vale lembrar que a Organização Mundial de Saúde colocou em 1988 a dimensão espiritual no nosso conceito de saúde integral. Então, dessa forma, para hoje nós sermos considerados pessoas saudáveis, precisamos ter um completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não somente a ausência de doenças. Para falarmos desse tema, temos convidados e palestrantes muito especiais. Antes de apresentar, quero lembrar que todos podem e devem participar, tá? Aí no cantinho aí de vocês tem a possibilidade de fazer perguntas, tanto para as nossas palestrantes como para a nossa convidada. Podem fazer sugestões, podem falar, né, sobre essa temática que é tão importante na nossa vida. Pode passar, Aninha. Então, para falar desse tema, nós temos hoje duas profissionais do nosso Centro de Promoção da Saúde de Piracicaba, que é a doutora Gerrita, que é graduada em Medicina pela Universidade de Taubaté, realizou residência em Medicina da Família e Comunidade pela Universidade Estadual de Campinas, é mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e possui cursos de extensão em Geriatria. Possui uma trajetória consolidada com experiência em saúde da família, saúde ocupacional, docência, além de realizar plantões e pronto atendimento.
E para falar também desse assunto, nós temos a Alexandrina Salgado. A Alexandrina é nossa psicóloga, ela é formada em psicologia pela Universidade Metodista de Piracicaba, pós-graduada em psicologia perinatal e da parentalidade pelo Instituto Master Online, pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial pela Uniaras e possui MBA em gestão de pessoas e desenvolvimento do capital humano pela Universidade Metodista. Possui experiência com psicologia clínica em atendimento infantil, juvenil, adulto e de idosos. Trabalha pela orientação da psicanálise, né? E preza por um trabalho em conjunto em equipe multiprofissional. Pode passar, Aninha. E também para falar sobre o assunto, trazer um pouco, né, da sua experiência na sua trajetória, a Alice é a nossa convidada de hoje. Ela é empregada da ArcelorMittal de Piracicaba e acredita que ter a espiritualidade presente em sua vida a faz mais forte e resiliente para superar as diversidades. Então, boa live a todos. Eu convido a doutora Gerrita para iniciar o nosso tema. Gerrita, você também está com o fone fechado. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Agradeço, Grazi, pela apresentação. Pedi só para vocês mudarem um pouquinho o slide. Tem essa pergunta, né? Acho que foi a Alexandrina que colocou, a relação com o que transcende, com o que não se explica, com o que não temos respostas. Então, a questão propriamente dita é o ser humano no centro, né? Todo o nosso trabalho, pensando numa sociedade 5.0, todo o atendimento, todo o pensar, ele precisa ser cada vez mais personalizado, justamente pela complexidade que nós estamos adquirindo. Então, ano após ano, a expansão de pensamento do ser humano, ela traz muitas expectativas, né? E aí esses pensamentos, eles vão nos conduzindo para movimentos, para sensações, e isso vai norteando aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem como vontade e aquilo que a gente tem como intenção. Então, o ser humano dentro... por favor, eu queria que mantivesse aquele slide até o final. É só esse slide que eu vou usar, tá? Os próximos são para a Alexandrina. Então, esse slide eu trouxe para nortear, justamente para ter o ser humano no centro e trazer como é que nós nos conduzimos dentro da nossa individualidade. Quando a gente pensa na questão da individualidade, é aquilo que só eu sou e ninguém mais é. Então, como é que eu cuido daquilo que é essencial e que não se mistura com outras pessoas? Aquilo que é a intimidade de cada um e que cada um tem como essência. Tudo isso, a gente tem, então, os nossos pensamentos. Então, os pensamentos, eles estão extremamente individuais, né? Eles têm toda uma questão relacionada ao contexto que a pessoa vive, como é que ela faz a mediação desse contexto dentro das suas crenças. Então, 90% do ambiente onde nós estamos diz a respeito da nossa saúde. Então, dentro desse ambiente, eu preciso fazer uma mediação das minhas expectativas. E esses pensamentos que eu tenho em relação ao contexto onde eu vivo, eles vão conversar com aquilo que eu trago de essencial para a minha vida. Então, essa conversa entre o que acontece no contexto que eu vivo, né, que tem a ver com a minha família, tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com os meus relacionamentos, né, com o capital humano que eu trago, as minhas amizades, como é que eu cuido dessas pessoas. Tudo isso vai interferir na mediação do pensamento externo que chega dentro de mim e começa a sofrer algumas análises, né? Então, eu estou num meio e esse meio vai me causando impressões através dos meus órgãos da sensação. Então, eu vou olhar o ambiente, eu vou ouvir o que está acontecendo naquele ambiente, e aquele ambiente vai me trazendo sensações e movimentos. Essas sensações, elas vão me trazer imagens, né? Então, assim, o que é que eu penso sobre a minha pessoa, o que é que aquela pessoa que eu estou me relacionando pensa sobre mim, e o que é que realmente eu sou. Então, existem várias imagens dentro de um contexto a que eu estou exposta, e essas imagens elas vão ser criadas tanto pelas pessoas que eu estou me relacionando, quanto por mim mesmo.
E aí, como é que eu vou fazer essa mediação e entender quem sou eu no meio de toda essa informação? Então, esse movimento interior que vai me gerando pode mexer justamente com a minha respiração. Então, o contexto, através dos meus órgãos dos sentidos, vão me gerar algum impacto, que é um impacto individual, né? Que tem a ver com a minha essência, com aquilo que só eu sou. E isso vai me trazer um movimento. E esse movimento eu posso observar na frequência cardíaca, na frequência respiratória, através das imagens que isso está me gerando. Então, se eu estou num contexto que me causa bem-estar, eu vou ter imagens agradáveis. Se eu estou num contexto que me causa mal-estar, eu posso ter imagens desagradáveis. Contudo, o ser humano não é uma curva linear, né? Então, as imagens, elas podem se combinar de diversas formas. Então, o que eu sou hoje, o que eu fui ontem, o que eu serei amanhã, ele vai ser mediado por essas imagens. E essas imagens, elas são, elas são muito transitórias, né? A partir do momento que essas imagens vão se sedimentando, né, eu tenho impressões a respeito de quem eu sou, e isso vai se consolidando, isso vai trazendo inspirações. Então, eu sou uma pessoa que tenho uma extroversão, a minha imagem é de uma pessoa extrovertida, e essa extroversão me traz inspiração para trabalhar com o público, por exemplo. Ou não, eu tenho uma imagem de pessoas uma imagem mais introvertida, eu sou mais reservado, e a minha inspiração é para ficar trabalhando sozinho. Eu funciono melhor quando eu estou trabalhando sozinho. Então, a partir dessas imagens que eu vou criando dentro desses movimentos que são gerados pelo contexto onde eu vivo e que criam os meus pensamentos, elas vão me criando, né? Até o momento que eu tenho intuições. Então, eu começo com imagens a respeito do que eu sou, depois eu posso ter essas imagens consolidadas em mim, elas vão me gerando inspirações de acordo com a minha essência, e essas inspirações, conforme eu for trabalhando com elas, elas vão me trazendo insights. Porque o contexto começa a conversar com o que é essencial em mim. Então, eu tenho imagens, né? Eu imagino o que as pessoas pensam sobre mim. Eu tenho inspiração, né? Que isso pode aparecer num ataque cardíaco. Eu posso ficar com a frequência cardíaca muito alta por ficar nervoso, né? Por ter dúvidas sobre a minha imagem. A partir do momento que essa imagem já vai consolidando, é mais fácil eu começar a entender, não, eu sou assim, as pessoas têm essa percepção a meu respeito, e isso me gera determinada intuição. Realmente o que eu penso é um fato. Para você chegar de uma imagem a uma intuição, é necessário muito movimento interno. Isso a gente consegue muitas vezes com a meditação. Então, quando eu medito, quando eu respiro, quando eu organizo a minha respiração, eu consigo ter um impacto sobre a minha frequência cardíaca, e essa sensação tende a trabalhar de acordo com essa frequência cardíaca e essa frequência respiratória. Então, se eu consigo ter uma frequência respiratória que organiza as minhas sensações, essas imagens, essas inspirações tendem a virar intuição e insight. Isso é algo que é individual, né? A intuição é algo que vem da pessoa, não é uma opinião que eu pergunto para alguém, né? Então, conforme eu vou sedimentando a imagem daquilo que eu sou e me inspirando naquilo que eu sou, eu começo a ter intuições e insights para tomar decisões. Mas para eu conseguir ter essa saúde, eu preciso saber quais são as minhas fontes de nutrição, né? Aonde é que eu me reconheço? Quais são os locais onde eu vou para entender essa minha individualidade, aquilo que só eu sou? Essa fonte de nutrição não é só a comida também, né? Tendo em consideração que o intestino, ele tem uma comunicação direta com o cérebro, uma comunicação direta com o campo das emoções. Então, se eu tenho alguma agressão no intestino, nas minhas células do intestino, por exemplo, eu posso liberar mais substância de prazer no cérebro ou mais substância de estresse no cérebro. Então, aquilo que eu como tem um impacto direto sobre as minhas sensações. Então, se eu como, por exemplo, uma comida mais pesada, uma feijoada, o que eu espero? Que eu tenha mais dificuldade
para entender o que está acontecendo, porque quase que todo o sangue vai para o aparelho digestivo e eu fico no estágio de sono, né? Começa a ter uma tendência a perder um pouco a consciência. Essa perda de consciência, ela tem o sentido de facilitar o processo digestivo. Então, ela conversa muitas vezes com as fontes de nutrição do sono. Como é que o sono me nutre, né? Será que, além da comida, o sono também é uma fonte de nutrição? Como é que tudo aquilo que aconteceu durante o dia, o contexto que eu vivo, que me trouxe determinado pensamento, que me trouxe determinado movimento e que me causa desejos, vontades e intenções, como é que é a qualidade desse sono, né? Então, além da alimentação, eu preciso me preocupar com o sono, porque é durante o sono que eu vou conseguir organizar todos os impactos que eu tive durante o dia. Então, essa individualidade, ela se fortalece se ela tem um sono de qualidade. Se eu trabalho em prol da melatonina, por exemplo, né? Se eu vou dormir nos horários que eu tenho picos de melatonina, a tendência é que eu tenha um sono reparador que organize os pensamentos, né, que foram gerados a partir do contexto que eu vivo, e esse contexto me gerou movimentos e sensações com muitas imagens, muitas ideias, né? Eu entrei nesse mundo de ideias. Se eu consigo ter um sono de qualidade, eu consigo organizar essas ideias, essas ideias são mais organizadas no sentido de saber o que é desejo, o que é vontade e o que é intenção, né? Às vezes eu tenho o desejo de ser presidente da empresa, mas será que eu trabalho para isso acontecer? Então, qual que é a diferença de desejo, vontade e intenção, né? Como é que eu organizo isso dentro de mim? Tudo isso vai depender, muitas vezes, da qualidade do meu sono, da qualidade da minha alimentação e da qualidade do meu movimento, porque a atividade física, o movimento, ele organiza o meu processo respiratório. Então, é um ciclo, né? Todo o processo é um ciclo. Se eu tenho uma respiração de qualidade, uma frequência cardíaca de qualidade, isso vai me gerar uma ideia mais clara das minhas intenções. O que é intenção? Intenção, ela tem mais a ver com individual, aquilo que é mais individual. A minha intenção, ela conversa um pouco mais com aquilo que só eu sou. Quando eu falo de desejo, isso pode se misturar um pouco com o todo. O desejo, ele pode, um desejo de comer doce, um desejo de comer, de passear. Os desejos, de forma geral, eles se misturam um pouco mais com aquilo que todo mundo quer. Então, eu tenho o desejo de conseguir ter uma vida de boa qualidade, mas é algo que se mistura com o entorno, tá? Aquelas pessoas que vivem naquele contexto têm o desejo que muitas vezes pode ser semelhante. Por exemplo, o desejo que diminua o estresse do trabalho. Todo mundo deseja que tenha um trabalho sem estresse. Mas como é que a gente organiza esse desejo para que ele aconteça, né? Para que ele vire uma vontade e realmente traga a intenção disso acontecer. Então, quando eu tenho a percepção da individualidade, tudo vai ficando mais claro em relação à mediação. Eu consigo ver aquilo que é de fora, aquilo que está dentro de mim, consigo fazer a mediação, entender quais são as minhas intuições, como é que eu devo agir para que a minha intenção, que é aquilo que só eu sou, ela apareça. Se eu estou num estágio muito confuso de pensamento, é um pensamento que sobe e desce, um pensamento que me atrapalha a comer, me atrapalha a dormir, me atrapalha a realizar atividade física, por exemplo, eu tenho muita confusão naquilo que eu desejo e naquilo que é uma intenção. Então, eu tenho vontade de trabalhar, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de ficar em casa. Ou eu tenho vontade de fazer atividade física, mas eu também tenho vontade de chegar em casa e ficar mais sem compromisso com horário de movimento. Então, como é que eu organizo uma atitude, né? A atitude, para que ela vire hábito, ela precisa começar no pensamento. Então, eu preciso organizar o meu pensamento em relação ao meio, para que ele
ocorra de uma forma que eu tenha ideias cada vez mais claras para eu conseguir entender o que é que eu tenho que fazer como intenção. Se eu não consigo organizar os meus pensamentos, mediar essas expectativas, eu acabo ficando confuso no mundo de imagens. Muitas imagens, elas acabam confundindo o pensamento. Quando eu tenho muitas imagens confundindo o meu pensamento, geralmente eu tenho dificuldade para entender qual é a minha intenção e a minha vontade. Eu fico no mundo dos desejos. O mundo dos desejos, ele está muito relacionado com o mundo das emoções. Então, é muito fácil você se confundir ali. Quando você se organiza numa vontade mais sólida, você tende a se organizar com intenções mais permanentes. Você muda menos de ideia e você tem mais capacidade para tomar decisão. Então, para isso acontecer de uma forma mais orgânica, né, uma forma mais fácil para a gente entender, seria: eu preciso ter um pensamento que seja o mais claro possível, um pensamento vivo, né, um pensamento que me permita enxergar com clareza as informações, e para isso acontecer eu preciso ter um sono de qualidade e uma alimentação de qualidade e uma atividade física. Então, meu pensamento ele é claro a partir do momento que eu consigo fazer um movimento interno, organizando as minhas sensações, para que as imagens elas se organizem, me causem inspiração, e essa inspiração me traga intuições mais sólidas, que mudem menos, né? Que tenham uma coerência. E a partir dessa intuição, eu saio um pouco do mundo dos desejos. O mundo dos desejos, ele é um pouco mais variável. Eu quero fazer atividade física, mas eu quero descansar. Eu quero emagrecer, mas eu quero comer doce. Eu quero trabalhar, mas eu não quero me estressar. Então, eu fico muito na dualidade quando eu me entrego muito para o mundo dos desejos. Conforme eu vou me organizando e indo para o mundo das intenções, eu vou conseguindo me individualizar, eu vou conseguindo enxergar a minha essência e consigo ser aquilo que só eu sou. Se eu não organizo meu pensamento, a tendência é eu me misturar na multidão e ter muita dificuldade em entender quem sou eu e acabar me perdendo hoje em dia, principalmente na questão da saúde mental. Então, a ideia principal, né, só para fechar e pedir um apoio aqui para a Alexandrina, esclarecer a partir de agora, é que eu preciso estar no centro. O ser humano sempre está no centro, tá? Tudo que a gente faz é pelo ser humano. Então, o ser humano é a nossa prioridade. O ser humano é a nossa prioridade. E o ser humano, ele nos aproxima de atos de bondade, de atos de beleza e de atos de verdade. Então, quanto mais próximo eu estou da bondade, quanto mais próximo eu estou da ética, que é o belo, a estética, mais eu me aproximo da verdade, mais humano eu consigo ser, mais humano eu transpareço ser. E para isso, eu preciso, então, de uma fonte de nutrição adequada, né? Preciso de uma comida adequada, de um sono adequado e de uma atividade física que me permita organizar o pensamento, mediar minhas expectativas, não ficar taquicárdico, não perder o fôlego, né? Conseguir respirar, conseguir através de uma respiração de qualidade ter intuições e essas intuições organizarem as minhas intenções. Eu não me perder no mundo de imagens e não me perder no mundo de desejos. É essa a grande dificuldade para tomar decisão. Se eu me perco em muitas imagens e em muitos desejos, eu tenho muita dificuldade para tomar decisão, tá? Então, a ideia é realmente a gente conseguir organizar isso para ter essa capacidade de se individualizar e realmente entender qual que é o propósito, né? Para que é que eu estou nesse mundo, o que é que eu estou fazendo, para onde eu estou indo e como é que o meu comportamento atinge o outro, tá? Era um pouquinho isso que eu queria falar, então eu peço para a Alexandrina dar continuidade, tá bom? Muito obrigada. Depois, se não fui muito clara, estou aberta a dúvidas, tá bom? Obrigada, pessoal. Olá, boa tarde a todos.
É um prazer de novo estar aqui, né? Acompanhada da Gerrita, da Gra, um prazer agora estar com a Aline. Bom, vou trazer uma dimensão assim de maior reflexão sobre isso, né? Acho que a Gerrita trouxe uma boa base para nós aí do que é concreto, né? Dessa objetividade, desse funcionamento todo, né? E aí eu trago algo mais provocativo, né? De uma reflexão assim, né? Como é que a gente tem olhado para tudo isso, né? Que a Gerrita foi trazendo? Como é que isso tem atravessado a nossa vida, né? Não só essa dimensão do corpo físico, né? Dessa dimensão orgânica, de todo esse funcionamento, mas como que, né? Todo esse caldo de pensamentos, de afetos, né? Dos nossos relacionamentos, das nossas atividades, né? Tem sido atravessado em alguma medida por essa dimensão espiritual, né? Como é que isso acaba contribuindo ou não para esse cuidado em saúde, né? Para a gente fazer essa manutenção desse bem-estar, né? Hoje a gente tem, né, inúmeros avanços aí da ciência, né? Muitas descobertas, né? Tudo isso é passível de se tornar evidência, né? De ser entendido com objetividade, mas nem sempre foi assim, né? Então, a gente conhecia, não é como hoje, a gente busca uma informação, a gente pesquisa, né? Tá tudo muito mais disponível para a gente tentar entender algumas coisas, né? Antes a gente tinha o que era vivido, né? O que a gente era possível enxergar, o que estava à nossa mão, ao nosso encontro, estava ali na experiência, né, concreta. E a partir disso, né, pensando que tinha um entorno, a gente estava imergido num contexto, né, e muitas coisas não se explicavam, né, não se tinham informações. Então, a gente buscava, de alguma forma, acessar isso, né, seja por uma forma de trazer um parâmetro, né, ser uma referência, nos guiar de alguma maneira a lidar, né, com essa conexão com a natureza, né, pensando aí, né, em civilizações assim mais antigas, como é que era esse nosso contato com o natural, com aquilo que a gente entendia como sagrado, como divino, que não se explicava, né, principalmente aí os fenômenos até climáticos, né, isso tudo tinha um entendimento, né, foi se criando uma forma de olhar para isso e de dar sentido, né, sentidos que foram ganhando significados, simbolismos, né, e muitos deles que, né, perpetuaram aí ao longo da história. E isso foi se tornando uma construção cultural, né, para olhar para essa nossa existência e atribuir alguns significados. Mas isso, obviamente, né, foi mudando, porque, né, a gente tem um encontro aí de diferentes formas de olhar para essa realidade, né, para aquilo que é intangível, para aquilo que a gente não conseguia, né, mensurar ou ter algo concreto que nos desse resposta. Então, isso foi se tornando muito presente na vida, né, das pessoas, da sociedade, dos pequenos grupos, né, das etnias. Tanto quanto que, né, nesse processo aí sócio-histórico, até a Organização Mundial, como a Grazi falou, né, validou essa dimensão, né, nessa leitura multidimensional da saúde, a espiritualidade está presente. Por quê? Né? A gente vê no nosso dia a dia e através até dos estudos como as pessoas estão envolvidas, né, seja na forma de crenças, na forma de valores, de princípios, de como supõe ou imagina, né, qual é o sentido da vida, né, para onde vamos ou não vamos, né, o que é que a gente tem feito daqui, o que é que a gente carrega daqui, qual que é uma missão, digamos, de vida, né? Tudo isso está muito enraizado, faz parte, né? Seja de uma forma mais instituída, que aí é um campo das religiões, de uma forma mais estruturada, seja de uma forma mais ampla, que é essa nossa vivência, né? É essa nossa experiência muito particular, como a gente estava trazendo, é muito genuína, muito própria de cada um, de como que eu traduzo tudo isso, que sentido isso traz para a minha vivência cotidiana e o que isso
vai fazendo com que ações eu vou tendo comigo mesma, né, no meu dia a dia individual e com o outro, né, com esse coletivo. E aí, né, a gente vê que muitas vezes é um recurso para a gente lidar, né, ao longo dessa história, com as adversidades, com o sofrimento, né? Basta a gente pensar aí na vivência que a gente recente, né, dessa pandemia, acaba sendo onde a gente vai buscar algo, né? Em maior ou menor medida, as pessoas têm alguma relação com isso. Isso precisa ser entendido, né? Como é que isso se estabelece? E isso, né, contribui de que forma, né? A grande questão que eu acho que, pensando nesse mundo contemporâneo, né, das coisas muito rápidas, muito aceleradas, muito imediatas, às vezes a gente também faz, como a gente faz com a atividade física, como a gente faz com o estudo, a gente quer para ontem, né? A gente resolve as coisas, eu faço uma ação e aí eu já tenho a recompensa. Porque a gente quer que as coisas se resolvam muito rápido, né? A gente não consegue entender muito aí as nossas frustrações, o nosso sofrimento, então a gente precisa resolver de alguma forma, né? Atrelar isso a alguma coisa para buscar de alguma forma um conforto, um consolo. Porém, isso na vivência contemporânea tem sido um pouco problemática, né? Como eu falei, às vezes isso não está integral, né? Sendo vivido assim como outros aspectos da nossa vida, a gente viu aí em outras lives, né? Essa relação com os diferentes âmbitos da nossa saúde, isso acaba sendo muito superficial, né? E aí, muitas vezes até conflitante, né? Então, eu faço algo que eu busco um resultado e isso não dá certo, e aí isso me traz uma resposta muito negativa. Pode passar, por favor. Então, o que eu queria abordar aqui com vocês é essa dimensão do bem-estar que envolve, né, hoje os psiquiatras, psicólogos, né, muita gente que tem estudado nos núcleos, né, de estudo sobre a espiritualidade, enfim, sobre essa questão do propósito, né? A gente vê que tem uma boa parcela da população que aponta uma satisfação maior, né, nos diferentes âmbitos da vida, quando de algum modo ela encontra um propósito, que é, né, fazer para além do que está posto, para além do que é exigido de mim. Isso atravessa alguns valores que eu tenho, que muitas vezes está depositado, está alimentado pela minha espiritualidade, né? Então, isso me mobiliza a desenvolver algumas ações, seja no trabalho, seja nas horas vagas, seja, né, em diferentes momentos da vida, em que o objetivo é ir além, né? Eu quero que isso carregue algo, né, de benefício para mim e para as outras pessoas, né? Numa dimensão maior, né? E também pensando nesse crescimento, nessa evolução. Muitas vezes a motivação das pessoas está muito apoiada nisso, né? Eu, como pessoa, o que é que eu posso crescer, né? Como é que eu posso ser melhor do que eu sou hoje, né? Nos meus preconceitos, nas minhas dificuldades, nas minhas limitações, naquilo que eu não consigo compreender, né? Então, essa potência para a gente, né, se superar cada dia está muito apoiada também nessa visão, né, de universo, nessa visão transcendente, né? Eu não quero só ir lá e fazer uma coisa por fazer, por apenas cumprir tabela, né? Eu quero que isso me traga uma evolução maior, né? E o que a gente tem visto também, né, nos estudos aí, é essa questão da gratidão e do perdão, que também está muito associado a essa questão, né, da espiritualidade, das religiosidades. Por quê? O que acontece? Quando a gente se pergunta, muitas vezes, em momentos, né, difíceis, complicados, né, o que é que eu tenho de bom, né? O que é que eu tenho a agradecer? O que é que nesse momento? Ele muda o foco atencional, né? Então, aquilo que estava muito forte, né, muito entranhado de uma forma negativa, ele faz com que, né, esses questionamentos faz com que a gente mude a direção. A gente olhe também para aquilo que está funcionando e valide isso. E não um olhar para romantizar isso, né? É entender que tem essa esfera negativa, mas entender e não descartar aquilo que também está funcionando bem, que eu preciso
sempre, né, dar movimento aí, como a Gerita estava falando, né? Eu preciso fazer disso motor, né? Então, tem muito a ver com esse processo de reconhecer, né? De ter uma leitura grata por aquilo que a gente, né, particularmente está conseguindo, apesar de várias adversidades, apesar, né, de um contexto muito desfavorável. Outro elemento, né, que a gente tem visto muito, o pessoal se relata muito, é essa vivência do perdão, né, que a gente atribui, né, as espiritualidades também, né, olham para isso com atenção, porque, né, muitas vezes a gente direciona para o outro, mas é importante que a gente olhe como é que a gente está trabalhando esse perdão conosco, né, com as nossas falhas, com aquilo que a gente não consegue atingir dentro aí dos nossos objetivos e servir para a gente rever, para redirecionar. E está muito ligado à compaixão, né, que a gente trabalha tanto, né, a gente ouve tanto por aí para a gente ter compaixão com o outro, né, que não é ter autopiedade, não é se lamentar, né, viver, né, se revitimizando, é olhar com acolhimento, né, é olhar com um olhar, né, bondoso, generoso com aquilo que eu estou sentindo, com aquilo que eu estou experienciando, né, com todas essas impressões. Então, ter isso, né, um colo próprio, né, aquilo que a gente abraça quando a gente tem ou não alguém que possa fazer isso. Pode passar. Então, o que é que tem feito, né? Dada a importância dessas dimensões na vida, né, coletiva e das pessoas individualmente, muitos estudos têm sido feitos cada vez mais para entender o que significa essa dimensão. Como é que é quando as pessoas, de algum modo, têm alguma crença, né, estão associadas a alguma visão espiritualizada, que pode não ser dentro de uma religião, né? O que os estudos têm mostrado? Que essa pessoa, e são estudos assim, tá, gente, longitudinais, que acompanham essas pessoas em alguns processos durante alguns anos, né? Então, eles vão correlacionar, eles vão observar em pessoas, por exemplo, que têm uma melhor percepção da saúde, né? Que têm um olhar mais positivo de si, de melhor bem-estar, eles vão perceber que tem também associada a isso uma condição de vinculação a essa espiritualidade, tá? Ou da crença, ou das práticas da meditação, né? A doutora colocou. Há uma experiência, seja subjetiva, seja numa ação prática, ligada a essa dimensão. Então, a gente também vai perceber nesses estudos, né, maiores comportamentos em saúde. Essas pessoas que têm essa dimensão, né, mais presente na vida delas, isso também é motivador para esses comportamentos em saúde. Também é observado, né, menores comportamentos de risco. As pessoas que têm essa dimensão mais presente, de algum modo, são pessoas que têm menores incidências, né, de atos, né, ou de hábitos que são mais nocivos à saúde, ou de risco mesmo de mortalidade. E também em estados, né, de adoecimento, em estados de dores crônicas, né, a gente pode pensar aí também em questões de saúde, né, de problemas crônicos em saúde. Essas pessoas costumam ter uma relação mais positiva com a vida, mesmo em estágios, né, de avanço da doença, até mesmo em estágios terminais, né, há um relato e há uma resposta muito mais positiva diante dessas situações, né? E de como elas encaram a vida apesar dessa condição mais agravada. Pode passar. Então, né, eu queria trazer aqui essa mensagem, né, que eu vou parafrasear um pouco o Cortella, que é, né, a gente cultivar a esperança na dimensão do esperançar e não do esperar, né? Então, a gente ter um papel ativo, né? E se essas crenças, essas motivações estão presentes, a gente precisa fazer delas, né, o que um psicólogo, acho que é o Kennedy Cargman, fala, né? Fazer um coping positivo, ou seja, né, isso ser mobilizador a olhar para a minha saúde, a manejar o estresse, né, nas questões de saúde física, mental, integral, de modo geral, né? Então, a gente precisa apostar nisso, né? Tem aquela frase, né? Vamos botar fé, né? O brasileiro fala, investir mesmo, ter essa crença, né? Muito potente em algumas coisas, que não é da irrealidade, mas assim,
entender que tem coisas que elas podem ter melhores resultados, ainda que muito insatisfatórios, perto do que a gente poderia ter. Então, é um pouquinho isso que eu queria trazer, espero não ter passado o tempo. Muito obrigada, Gerrita, Alexandrina. Nós estamos tendo algumas participações aqui. O pessoal está saindo, tenho certeza que vai sair muito reflexivo, tá? Da fala de vocês. Antes da gente passar para as perguntas, tá? E os comentários, eu vou convidar a Alice para falar um pouquinho, né, dessa visão. A gente teve agora duas profissionais, né, da saúde que trouxeram o olhar delas. Agora a gente vai trazer uma profissional da Arcelor, né, que tem a vivência pessoal, cotidiana, que é uma outra visão. Então, Alice, eu convido você para falar um pouco da sua percepção como ser humano, né, como pessoa. Você está no mudo. Para variar, a gente sempre entra no mudo, né? Esquece Pois é, você compartilhar, para não ficar sozinha. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito o convite, foi muito bacana. Um tema muito legal para a gente tratar, né? Eu queria pedir, então, para a gente começar com aquele videozinho que eu deixei com vocês. Muitos já conhecem esse vídeo, ele rodou bastante a internet, mas ele é bem pertinente ao que a gente vai falar hoje.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Eu acho que a maioria de vocês já conhecia esse videozinho, né? Eu falei, ele rodou bastante a internet. E ele traz, então, para a gente justamente essa ideia do espiritual não depender do outro, né?
Aquilo que é espiritual, que a gente quer para a nossa vida, depende da gente, né? Então, um exemplo ali do rapaz, ninguém pediu para ele alimentar o cachorro, e ele não esperou que o cachorro fosse ficar com ele, ou que fosse agradecer por aquilo, mas no final ele ganhou um amigo. Então, esse é o presente que a gente ganha, quando a gente trata o espiritual como nosso e não dependendo do outro, né? Ele pôs lá a banana para a senhorinha, ele nem ficou para ver se ela ia receber ou não, né? Não ficou esperando para ver o que ela ia achar ou não. Ele fez porque isso faz bem para ele. E quando a gente fala, então, dessa espiritualidade do nosso dia a dia, eu acho que isso que é a parte mais importante. É fazer por você e não fazer dependendo da reação do outro, né? Então, ajudar as pessoas no seu dia a dia, fazer algo de bom pelos outros, né? Isso reflete mais em você do que neles. E é dessa forma que eu tento, então, levar o meu dia a dia aqui na empresa. E uma curiosidade, né, que eu fiz com vocês aí hoje, no início da apresentação, se vocês puderem voltar lá nos primeiros slides, onde estavam a descrição das meninas, né, de toda a formação delas, a minha descrição eu pedi intencionalmente que não fosse colocado nada, né? Eu pedi intencionalmente que vocês soubessem que eu sou uma empregada da ArcelorMittal e que eu estou em Piracicaba. A intenção disso é que trabalhar essa espiritualidade, essa ajuda ao próximo, esse bem-estar no seu dia a dia, não precisa ter como referência formação, não precisa ter como referência cargo, não precisa ter como referência atividade. Isso é para todo mundo, né? Desde a pessoa que chega aqui, que passa o dia em reunião, mas que naquele 1 segundo do dia que ela está disponível, que ela vira para o amigo e fala assim: ei, tudo bem? Você passou o dia bem? Como que foi? Né? Essa atenção que a gente dá, esse importar com o próximo, que seja um pouquinho só no dia, porque o dia está muito atribulado, ou aquela pessoa que já tem, às vezes, na sua função do dia a dia, uma possibilidade de ajudar mais o próximo, dessa interação mais no dia a dia das atividades, né? Então, isso independe de cargo, de função. Então, por isso, essa descrição aí é simplista, para que vocês soubessem só onde eu estou. Mas um pouquinho sobre mim, eu sou empregada, então, aqui na ArcelorMittal Piracicaba, estou na Arcelor tem 12 anos. Hoje, eu sou assistente administrativo e auxilio o diretor da unidade, que é o senhor Luiz Augusto, tá? O que eu tinha para compartilhar com vocês era isso, né? Que vocês estimulem mais, que vocês trabalhem mais isso no dia a dia de vocês, essa espiritualidade por vocês, sem esperar nada do próximo, né? Porque isso é por você. Independente, no final do dia, se você receber um obrigado, se você foi reconhecido ou não pelo que você fez porque te faz bem. Então, você está trabalhando por você e, de quebra, está ajudando quem está perto, né? Mas é por vocês que vocês trabalham todos os dias. Eu agradeço de novo, né, aí o carinho das meninas que me indicaram, né? Foi uma indicação, fiquei muito surpresa com isso. Essa indicação vem aí com a justificativa dos nossos interrelacionamentos, delas me verem fazer isso no dia a dia, ou seja, não foi nada combinado, mas foi reconhecido em algum momento o que eu estava fazendo, e é isso que traz aí um plus, né? Um bônus nas nossas ações, esse reconhecimento. Eu fico disponível para alguma pergunta. Se precisarem de mim aqui em Piracicaba, é só chamar que a gente trabalha junto, tá bem? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Alice. E aí, para complementar, né, o que a Alice trouxe, a gente, normalmente nas nossas lives, a gente sempre pensa numa parte técnica, né, que aí a gente convidou a Gerrita e a Alexandrina, e a gente pensa em alguém do nosso negócio, dos nossos colaboradores, que possam trazer um pouco dessa reflexão. E aí, a Alice chegou para a gente dentro de algumas pessoas falando assim, nossa, tem uma pessoa que tudo que ela pode fazer para ajudar, ela faz.
né? Tudo que ela pode fazer com carinho, com um sorriso no rosto, ela faz. Eu acho que cabe muito esse tema com ela. E aí, nós demos sorte de conhecer a Alice e ela está aqui hoje com a gente. Então, vamos ver aqui as nossas publicações. O pessoal está participando muito. Vou começar com com os elogios, tá? Gente, que fique mais gostoso. Depois as perguntas. Uma que já colocou excelente reflexão, né? Quando a doutora Gerrita estava colocando a sua fala, foi aí que eu falei com vocês que vai sair muitas reflexões de hoje. Eu acho que isso é muito importante. Outra pessoa colocou aqui, ó, a nossa vida atual é de multipapéis na sociedade. Somos cobrados em ser bom, bem-sucedido em tudo. Nos leva a essa perda de nós mesmos quando não respeitamos nossos limites físicos e mentais, né? Então, nosso participante que ele não se identificou, mas colocou essa importância do limite, né? Do autoconhecimento, para a gente entender até onde, né, a gente deve ir. A Bruna colocou que eu adoro suas reflexões e suas consultas, Gerrita. Você sempre vai além dos sintomas, olhando para um todo. Parabéns. É isso. Então, deixa eu ver aqui, tinha um outro também da Alexandrina. Alexandrina sempre assertiva em suas colocações. A Priscila Costa colocou, tá? A Núbia falou que esse vídeo é muito lindo. Laís também que o vídeo é emocionante. Um outro anônimo colocou aqui, ó, parabéns a Alice, gente que enxerga o outro, o mundo anda carente disso. Alexandrina Gerrita sempre com uma palavra de incentivo, muito boa reflexão. Então, agora vamos às perguntas, tá? Nós tivemos muitas participações. Vou começar aqui, deixa eu ver aqui as mais votadas, que aí fica mais fácil. Tem uma aqui, olha, não é uma pergunta, mas ela teve 12 curtidas, então vou ler aqui para vocês. A saúde espiritual vai muito além do que nós somos capazes de organizar. E quando falamos do espiritual, não estamos apenas abordando o âmbito religioso, e sim algo muito maior que isso. Ter um espiritual equilibrado e saudável é ser uma pessoa que vive o bem, prega o bem e ensina o bem. É ser referência de conforto para o outro e não uma chave de ansiedade ou tristeza. Vale essa reflexão principalmente para as pessoas que coordenam outras. Isso vai refletir em uma equipe mais unida e uma empresa mais leve de se trabalhar. Trabalho não pode ser sinônimo de estresse. Então, acho que contribui muito com o que todas três, né, trouxeram dentro desse aspecto. Teve uma pergunta aqui. Teve um momento que a Gerrita trouxe a questão da meditação, né? De como que a meditação ela auxilia nesse processo de bem-estar. E aí a pessoa colocou aqui, ó, quero aprender a meditar. Vocês indicam algum site ou vídeo para assistir? Então, vocês teriam alguma indicação de alguma plataforma? A gente percebe que hoje tem próprios aplicativos, né, que trazem esse processo da meditação, mas talvez vocês tenham algum que queira compartilhar. Licença, né? Vou aproveitar o gancho. Eu gosto muito do Mindfulness. Mindfulness é do inglês, né? Que é atenção plena. Existe alguns estudos em neurociências que mostram que nas 24 horas a gente está 100% prestando atenção apenas em 5% do tempo. Então, no dia todo, a média de estar 100% presente numa atividade é 5% do período. Então, acho que isso já é um alerta, né? O resto dos 95% a gente faz no automático. Mas a tendência disso é realmente a questão da tecnologia, né? Então, a tecnologia, né, a sociedade 5.0, esse conceito é um conceito japonês que traz a pessoa no centro e traz toda a tecnologia em volta. Só que o bom uso da tecnologia é algo que a gente ainda está aprendendo a fazer, né? A gente não sabe realmente dominar a tecnologia de uma forma que ela não nos distraia. Então, o nosso nível de distração, a gente sair do corpo, né? Eu tô aqui, mas a minha cabeça tá lá. Como é que eu faço para trazer o foco e ter atenção plena, que é o que o Mindfulness traz como essencial? É a respiração, é através do processo de respiração. A respiração, ela é um movimento voluntário, né? Eu consigo prestar atenção na minha respiração e controlar. Então, para eu conseguir ficar presente, eu tenho que respirar, porque se eu não respiro, eu morro, né? Então, assim, o principal exercício é o exercício da respiração.
E o que acontece? Celular e rede social, ele distrai muito, né? Então, esse nível de distração, ele acaba acelerando a respiração. Eu perco um pouco esse domínio, eu deixo de controlar essa respiração. Então, a principal recomendação é que em alguns momentos do dia, você se afaste do celular. Cada profissão, né, vai ter uma dependência maior ou menor da tecnologia. Quem tem mais dependência da tecnologia para o trabalho, acaba tendo um desafio maior de realmente ter períodos sem o celular. Porque se você fica o tempo todo com o celular, você não consegue ter atenção plena. Isso é o limitante para atenção plena. E quando eu tenho atenção plena, eu consigo ter mais, no controle não é uma palavra adequada, tá? Mas eu consigo cultivar hábitos que são mais coerentes com as minhas intenções. Então, se eu tenho uma determinada intenção, eu preciso estar 100% presente para entender se aquilo é uma intenção ou se aquilo é um capricho, né? Vamos trazer assim para o corriqueiro. Será que é um capricho da minha parte? Ou será que realmente é uma intenção genuína e que vai favorecer o maior número de pessoas? Para eu conseguir ter o discernimento de uma coisa ou outra, né, para eu entender se é desejo ou se é uma intenção genuína, eu preciso respirar e ter um estado de atenção plena. Só que se isso acontece, em média, só 5% do tempo, é realmente um treino, né? O cérebro, na verdade, ele é passível de treino. E o jeito de treinar é com repetição. Então, se eu quero trazer momentos de respiração consciente, eu preciso treinar. E geralmente eu preciso, sei lá, eleger um momento. No horário do almoço. Eu tenho um horário no meu dia que eu não preciso ficar com o celular do meu lado. E eu posso ter prestar atenção na minha respiração. Para que isso vire um hábito, eu preciso fazer isso todo dia, pelo menos durante 30 dias. Então, existe um esforço para que eu consiga ter esse resultado. Para eu mudar um comportamento, eu preciso fazer 30 dias a mesma coisa até aquilo virar hábito. Então, para eu meditar e para eu ter atenção plena, eu preciso todo dia, nem que seja 5 minutos, ter um momento completamente sem o celular e prestar atenção na minha respiração. Ver como eu estou respirando, não tentar controlar de cara, mas observar como é que eu estou respirando. Se eu conseguir prestar atenção na minha respiração, isso já é meio caminho andado para a atenção plena, porque, na verdade, tomar decisão é muito individual, é muito espiritual, né? Muito único a decisão que eu vou tomar. Então, se eu estou no automático, a chance de eu tomar uma decisão adequada é muito menor. Agora, se eu consigo cultivar a atenção plena, realmente estar 100% presente naquela atividade, eu consigo ter uma tomada de decisão muito mais coerente com a minha intenção, né? Eu consigo entender melhor qual é a minha intenção e tomar a decisão coerente. Então, é respirar. Realmente, para você ter atenção plena, é a partir do exercício da respiração. E daí o mindfulness, ele é uma técnica, né? Então, tem um passo a passo para você fazer isso. É fácil achar no Google, porque ele foi bem popularizado, né? Uma técnica bem popularizada, e não tem nada de complexo, você não precisa de ninguém te conduzindo, né? Você pode fazer isso sozinho. Então, eu gosto muito dessa metodologia. Muito obrigada, doutora. É bom que você já respondeu algumas outras dúvidas aqui, que teve um que perguntou por onde que começava, então você já deu um caminho aí. Teve outro, ele não colocou o nome, mas ele já deu uma dica, que o Gympass, né, tem essa estratégia, tá? Então, dentro do Gympass tem alguns aplicativos, então quem quiser pode dar uma olhada. E aí, sim. Eu queria só corroborar aqui com a doutora, longe de mim saber a quantidade de informação que ela tem, mas lembrar o pessoal que é um pouquinho todo dia. Ninguém vai chegar ali querendo fazer meditação, fazendo meditação, porque a cabeça da gente não permite isso. A gente está ligado no 220 todos os dias. Então, você falar que durante 5 minutos no dia eu não vou pensar em praticamente nada,
é complicado, Uhum, né? Porque sim. a cabeça da gente começa a fugir. Você está falando de algum, você está querendo pensar em nada e de repente você já fugiu disso e está lembrando Isso, que mas tinha não vai pela que mandar um cabeça. e-mail. Não vai pela Então, cabeça. A cabeça não pode ser o centro. Você tem que ir pela respiração. Então, na sim. verdade, é o Então, movimento respiratório. Não então, é a mente. isso. Então, é um pouquinho todo dia para começar a engatar, né? E daqui a pouco você vai ver que você consegue fazer a meditação aí de 20 minutos tranquilo, acompanhando a sua respiração, sentindo cada pedacinho que você tem no corpo e não pensando, na verdade, na tarefa seguinte que você precisa fazer, né? Eu costumo fazer muito isso, que eu sou extremamente ansiosa e dependendo do horário do dia, o que está acontecendo simultâneo, você dá aquela surtada e eu falo assim, para. Aí eu paro um pouquinho, respiro e continuo a tarefa conseguindo priorizar aí o que precisa ser feito, porque senão a gente também não faz. Com certeza. Eu acho que esse processo, né, é de aprendizado. Aos poucos, a gente vai conseguindo ter uma organização, né, da nossa rotina, a gente consegue mudar hábitos, né? Mudar hábitos não é fácil. Então, às vezes, a gente está anos de um hábito não vai ser de um dia para o outro que a gente vai conseguir, mas a gente precisa iniciar os primeiros passos. Então, vamos dar continuidade aqui. Vou colocar essa para Alexandrina, tá? Entendo que a imagem que os outros têm de mim nem sempre condiz com o que realmente sou. Isso é normal nos processos interpessoais, mas até que ponto isso é saudável? E caso eu queira, como faço para desconstruir isso dentro de mim? Bom, para quem perguntou, isso é assim, a gente tem a gente não tem garantias, né? A gente sabe o que a gente é, o que a gente faz, as nossas intenções, como a Jerita estava colocando. É uma dimensão muito pessoal. Nem sempre eu consigo traduzir em ações, em gestos, em expressões, aquilo que realmente, né, eu gostaria, aquilo que às vezes eu me programei, ou aquilo que eu, né, incessantemente tento construir comigo, né? Agora, assim, o que às vezes a gente tem que avaliar e que geralmente é o maior problema, é a gente depositar muito no outro, né? A importância maior no que o outro está pensando, do que o outro está me devolvendo, né? E a gente fica numa busca incessante de provar, de mostrar ao outro quem a gente verdadeiramente é, né? Então, assim, isso é muito desgastante. Então, passa um pouco, né? Olha um pouco para a sua coerência, né? Porque se você está sendo assertivo com você mesmo, e aí refletir até que ponto eu realmente preciso mudar algo, né, pelo outro para agradar, né, ou para corresponder a um padrão, ou aquilo que é imposto, né, ou alguma coisa no contexto, na situação, talvez, que eu viva, né? Então, acho que antes de tudo a gente tem que se interrogar muito, né, se isso, óbvio, se a gente está numa dimensão que já é patológica, aí é um profissional que vai, né, te ajudar, te respaldar a cuidar disso, né? Você pode até procurar como uma forma de entender melhor se é algo que está dentro do que a gente vivencia no cotidiano, né? Mas depende muito, né, de novo, daquilo que a gente deposita, né? Qual é o valor maior que a gente está pondo nesse aspecto. E aí, fazendo um gancho, né, desculpa, eu te chamei de Aline, acho, Ali, perdão. Um pouco no gancho da tua fala, né, e o que a gente também vê já em evidência, né, isso é importante, os estudos têm isso, algo que ficava muito solto, hoje a gente consegue, de alguma maneira, né, tornar um pouco plausível, né, o relato de satisfação, de felicidade, vem muito de um contínuo, de uma satisfação, porque os prazeres a gente tem a todo momento, né, no celular, né, isso, né, incessantemente, e a satisfação é algo que se perpetua, que permanece. Isso contribui para uma sensação, para uma experiência de felicidade. E alguns estudos apontam, né? Quando é que você vivenciou isso? Quando é que você sentiu? E as pessoas citam, né? Nos momentos que elas estavam mais integralmente presentes, né? Quando ela conseguiu se conectar mais verdadeiramente com aquilo, sem estar muito pensando no que isso vai representar ou não. Eu estava vivendo, né? Eu estava em todas as minhas sensações, com todos os meus, né? Os meus pensamentos, estava tudo ali muito integrado, muito potente, né? Que a gente fala. E também faz parte disso, a gente falou, né, muito das ações, mas o silêncio, né? Quando é que a gente acolhe o silêncio, né? Essa coisa quando a gente se resguarda, quando a gente se afasta um pouco, né, dessa loucura que está ali, você estava falando, né, desse 220, desse dia a dia, né? Quando é que a gente tem espaço para acolher isso?
E também desenvolver ações que passam, ali estava falando, né, aquilo que é da nossa humanidade. Quando a gente tem atos de solidariedade, de caridade, né, de compaixão, de olhar para o outro, né, sem se preocupar se isso vai ter like, né? A gente também vive essa espiritualidade da rede social. É muito Instagram para pouca ação genuína, né? Então, assim, quando é que a gente vive isso, também traz um propósito, no sentido, o outro entendeu, não entendeu, foi grato ou não, mas eu estou fazendo por mim, porque para mim isso é valoroso, né? Então, um pouco isso. Obrigada. Esse eu vou deixar aberta para quem quiser responder, tá, gente? Como encontrar o propósito de vida, saber se estamos no caminho certo. Quem gostaria de abordar essa pergunta? De como saber se está no caminho certo, como encontrar o propósito. Acho que a gente Só para dar uma uma continuidade, que um pouco preocupada na questão da meditação, assim, é muito complexo o que chega de imagem na nossa cabeça, porque essas imagens elas se misturam com o que está nas nossas experiências anteriores e o contexto atual. Então, realmente ir pela cabeça é muito difícil. Por isso é que a gente tem que ir pelo movimento respiratório. E o movimento respiratório, ele, quando está em harmonia com a frequência cardíaca, não é bem físico, tá, gente? Porque é fisicamente perceptível. Quando você tem uma frequência respiratória e uma frequência cardíaca em harmonia, é 1:4, tá? Então, a cada uma respiração, eu tenho 4 batimentos cardíacos. Quando eu consigo perceber que isso acontece de uma forma harmônica, eu consigo ver isso na consulta, eu sei se a pessoa está ansiosa ou não. Então, se essa proporção sai muito, né? Por exemplo, eu tenho 5 respirações para 10 batimentos, sai um pouco da proporção esperada, aquela pessoa vai estar demonstrando que ela não está confortável. Então, quando ela não está confortável, provavelmente ela não está coerente, né? O que é coerência? Coerência é você pensar, sentir e fazer na mesma linha de raciocínio. Se você pensa uma coisa, sente outra coisa e faz outra coisa, né? Eu tenho a vontade de fazer determinado curso, mas eu estudo um outro curso e trabalho com outra coisa, aí realmente você vai ficar muito fora do seu caminho, e isso vai aparecer no tórax, né? O tórax é o grande mediador entre o que eu penso e o que eu faço, que está na minha barriga, né? Minha barriga que me movimenta, e é ali que vivem os desejos. Então, fisicamente falando, numa consulta médica, por exemplo, eu consigo perceber se a pessoa está presente ali comigo ou não. Então, isso é um jeito de fisicamente dizer se ela está em harmonia com a vida dela, né? É só para trazer um pouco dessa questão da respiração mesmo. A respiração, ela é a forma de estar 100% presente naquilo que eu estou fazendo. É o caminho, a verdade e a vida é respirar, gente. Alexandrina, você quer fazer algum comentário? Você ia falar? Tá. Então, acho que parte muito dessa sensação espontânea de conforto, né? A gente sabe que a coisa está fluindo quando de fato flui, quando ela é muito espontânea, né? Quando a gente não está fazendo grandes esforços para aquilo estar naquele lugar, naquele momento, né? Quando a coisa está fluindo, e eu não estou dizendo disso assim, né? Você falou assim, nossa, eu estou estudando tanto, mas estou tendo dificuldade, não estou no caminho certo. Não é nesse sentido, tá? Porque as dificuldades, barreiras a gente vai ter, mas quando você vê que aquilo escoa, sabe? Aquilo está indo, aquilo você está fazendo e aquilo está te motivando, né? A coisa está com lenha na fogueira, assim, né? Isso, e quando eu estou nessas situações, ou fazendo essas práticas que eu acredito estar de acordo com o meu propósito, eu estou me sentindo bem, né? A sensação que prevalece é desse conforto, né? Até é desse bem-estar, é dessa coisa tranquilizada, né? Que está em harmonia, né? E isso vai dando sinal de que a coisa está caminhando bem. Mas esse propósito a gente também pode ir revendo a cada momento da vida, né? Ele não é único, ele não é, né, cristalizado, isso é uma construção também. É um percurso da vida. Sim, com certeza. Nós tivemos outras pessoas aqui colocando que foi
um ótimo conteúdo, parabéns a todos os envolvidos. A gente teve muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas, mas a gente se compromete a mandar as respostas, tá? Então, mais uma aqui que foi muito curtida. Qual o papel da endorfina no nosso bem-estar? Doutora Gerrita, a senhora quer responder sobre a endorfina? É porque, na verdade, assim, a gente tem uma questão que é física, né? Então, assim, eu tenho fisicamente um cérebro, um sistema nervoso central e um coração e um corpo para me instrumentalizar. Aí, esse corpo, ele sofre um turbilhão químico, né? Essa questão química muito forte o tempo todo, a gente está recebendo estímulos químicos. E esses estímulos, eles têm a ver com as nossas experiências, por isso que o contexto que eu vivo, ele tem implicação em 90% do meu processo de saúde ou de doença. 10% é a minha genética. Então, 10% tem a ver com o físico, né? Meu cérebro saiu meio torto, né? De repente, ele tem algum defeitinho ali na estrutura. Ou meu coração tem alguma coisinha estrutural, alguma coisa física. E isso pode impactar de alguma forma na quantidade, por exemplo, de química que eu vou liberar. Se eu vou liberar mais substância de prazer, mais substância de estresse, mas isso é 10%, né? Quando eu falo de hereditariedade, quando eu falo de genética. O restante, os 90%, eles são impactados pelo contexto que eu estou inserido. Tanto na questão familiar, na questão profissional, onde é que eu transito. E aí, o que é que vai acontecer? Tem um outro termo, né, que eu queria deixar para vocês, além do mindfulness, que eu acho que vale muito a pena entrar em contato com essa teoria. A outra chama cronobiologia, né? Um palavrão, posso até colocar aqui no chat, depois se vocês quiserem ver, mas vale muito a pena, porque o nosso corpo, ele é extremamente perfeito, no sentido de que tudo tem um ritmo. Tá? Tudo tem hora para acontecer e tudo acontece de acordo com a natureza. Então, o meu estímulo de luz, né, que vem através do sol, ele vai me dizer se está na hora de liberar cortisol, né, que é um hormônio de estresse que eu preciso de manhã para acordar, onde o sol está a pino, e ele vai me dizer que conforme o sol tá indo embora, eu vou ter que começar a liberar melatonina, porque eu preciso descansar e restabelecer minha vitalidade. Então, durante as 24 horas, tem liberação não só de endorfina, mas de várias outras substâncias químicas que coordenam todo o meu corpo. E toda essa liberação tem a ver com a luz solar. E após isso, tem os outros estímulos, né? Então, o que eu como, ou se eu estou de jejum, se eu estou numa situação de dor, ou se eu estou numa situação de estresse. Mas, a princípio, existe um ritmo que não muda nas 24 horas, e esse ritmo vai sofrendo interferências das minhas experiências durante o dia. Então, esse termo ele chama cronobiologia, ele está muito associado com a medicina do sono, e ele fala que horas é liberado cada substância do nosso corpo. Tudo tem horário. A insulina tem horário, as endorfinas têm horário, o cortisol tem horário, melatonina tem horário. Então, é uma perfeição tão grande que se eu souber me apropriar dela, eu começo a usá-la em meu benefício, né? Por exemplo, eu tinha mania de ficar estudando depois da meia-noite. Depois eu descobri que é uma burrice, porque o que acontece é que a melatonina ela é liberada até mais ou menos 10 horas da noite, depois disso ela não é liberada mais, e aí se você fica acordado depois da meia-noite, você corre um grande risco de ter insônia, porque ela vai ser liberada depois só às 4:30 da manhã. Então, aquele pessoal que fala, olha, eu fiquei a noite inteira acordada, aí quando era 4 horas da manhã, eu consegui dormir, já era hora de levantar de novo. É porque teve um pico de melatonina às 4:30 da manhã. E essa melatonina das 4:30 da manhã, ela dá aquela fechada final. É quando você entra naquele sono gostoso, começa a ter aquele sonho. Então, se você entende que a melatonina começa a ser liberada às 6:30 da tarde, em média, é muito melhor você ir dormir mais cedo para ter um estímulo grande da melatonina, né? Quando isso é possível, você não está em outro compromisso, para que você tenha um sono que te repare e aí você acordar cedo
e conseguir usar o cortisol, porque o cortisol começa a ser liberado por volta de 8 horas da manhã. Então, para quem tiver interesse, eu acho que vale muito a pena olhar no Google um termo chamado cronobiologia. Então, mindfulness e cronobiologia. Vai ter toda essa resposta. Tem horário até bom para operar. Qual que é o melhor horário para operar? Qual que é o melhor horário para estudar? Tudo isso você consegue entender a partir desse ritmo de 24 horas que ocorre no corpo, tá? E isso traz um benefício para a sua, né, para a individualidade de cada um, para a gente conseguir entender como funcionar melhor. Muito obrigada, e, gente, muitas dicas, né? Então, quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente precisa também entender o processo, né? Que vai ser um processo que não vai ser de um dia para o outro. E aí, dentro dessa live e todas as outras que nós fizemos esse ano, temos muitas dicas para todas as dimensões de saúde. Então, só vou finalizar aqui com alguns comentários e para a gente fechar. Então, parabéns, Gerrita, Alexandrina, Alice e todos envolvidos na live, sensacional. Façam o bem sem se importar quem, né? Foi a reflexão que o nosso convidado teve. Thaís, Alice, linda reflexão, muito obrigada pela participação. O Fernando, parabéns, Gerrita, Alexandrina, Alice e todos envolvidos na live, sensacional. Eu queria agradecer, muito obrigada, viu, Gerrita, Alexandrina, Alice, foi um momento muito gostoso. Eu acho que se deixasse a gente ficava aqui a tarde toda, né, falando. Então, muito obrigada. Teve perguntas se a live ficaria gravada, ela vai ser disponibilizada para todas as nossas patrocinadoras, tá, gente? E aí, para complementar ainda mais tudo isso que as nossas convidadas trouxeram, a gente tem o nosso planner, né, da Aberta Saúde. O QR Code vai ser mostrado aí para vocês na tela. Baixe, quem ainda não conhece, não baixou, fique à vontade. Tem várias dicas bacanas de todas as dimensões da saúde. Então, para quem quer iniciar, quem quer saber o propósito, então aí a Alexandrina, a Gerrita e a Alice trouxeram esse estar bem, se sentir confortável. Então, nada melhor do que anotar, né? Trazer essas informações do que foi bom para você durante o dia, o que você é grato, né? O que você fez de bom. Então, tudo isso vai tendo uma percepção de autoconhecimento e o Planner está aí para ajudar vocês, tá? Pode passar, Aninha. A pesquisa de satisfação, eu convidar todos a responderem, né? A pesquisa ajuda a gente a melhorar, né, todos os nossos processos aqui para que vocês tenham o melhor conteúdo e a melhor educação em saúde. Então, por favor, respondam, fique à vontade para dar alguma sugestão, tá? Para as próximas lives. E aí, agora, nós voltamos com as lives em agosto, tá, gente? Em julho, a gente vai estar organizando para que no próximo semestre vocês tenham muitas outras informações, muito conhecimento bacana e aproveitem para visitar o site da Aberta, para que lá todas as nossas dicas, o Instagram também, a gente posta lá para que vocês possam continuar esse autocuidado apoiado. Muito obrigada a todos.